Olá, amados. Hoje é dia 25 de junho de 2019, né? Então vamos nós dar continuidade, né? Agora eu estou aqui com outro vídeo do Paulo Júnior, O Crente e o Mundo. Então vamos assistir juntos? Vou colocar aqui para vocês. Peraí. Opa. Deixa eu ver aqui. Não, peraí, deixa eu tentar voltando pra cá assim, amados. Porque se eu precisar de ler, né? Tá. Vamos ver aqui agora. Peraí, eu acho que assim tá bom, né, amados? Espera aí. Acho que assim tá bom. Já dá pra ver. Então, olha só, amados, esse vídeo dele, né? Eu até dei meu dislike, eu nem assisti o vídeo, mas dei meu dislike. Foi publicado dia 20 de fevereiro de 2015 e ele foi e colocou aqui, né? Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, contra Yahweh, né? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Yahweh. Tiago 4:4. Então, vamos ver aqui o que ele vai falar sobre o crente e o mundo, né? Vou colocar aqui. E talvez é capaz de dar comercial, tá, amado? Não sei, mas vamos ver. Durante as férias, uma espécie diferente migra para o Beto Carreiro Mall. Ele se... Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, principalmente... Olha isso, amados. Tô vendo agora, reparem bem isso aqui. Nessa festa de 50 anos do Comep, para mim é uma honra, um privilégio ter sido escolhido para estar aqui novamente. É um sinal que as pessoas aqui apreciam a palavra de Deus e o Santo Evangelho. Eu gostaria de pedir a sua paciência. Veja, aprecie a palavra de Deus, mas a palavra de Deus que ele vai falar não é Yahushua, que é a palavra, mas a palavra de Deus que ele vai falar é a Bíblia, porque para ele a Bíblia é o santo livro. Vou procurar não demorar, e porque você já teve aqui a apresentação musical, já vai alta tarde, mas por favor, 40, 50 minutos no máximo, eu vou incomodar você um pouco. Tenha um pouco de paciência, respeita o orador, não levanta, não vai embora antes de terminar, porque Deus tem uma palavra para você. Veja, Deus tem uma palavra para você. Então, Deus ele sempre tem uma palavra para a pessoa estando num templo físico aí, porque ele não pode falar diretamente com a pessoa, porque esse Deus realmente não fala no entendimento da pessoa, tá certo? Não fala. Então, ele precisa de alguém para poder falar. Eu não vim aqui para jogar balde de água fria em ninguém, mas eu vim falar o que você precisa ouvir. O que você quer que eu pregue? Você quer que eu pregue o que você quer ouvir ou o que você precisa ouvir? Agora você não reclama, você já falou o que é. O pastor perguntou se vocês me amavam, todo mundo disse que sim. Eu quero ver se até no final da mensagem você continua me amando. Lembrando que crente não pode mentir, viu? Já falou que ama, tem que me amar do jeito que eu sou. Amém? Presta muita atenção, você que está aqui, você que está no telão. A mensagem que eu tenho para dizer a você. A sua concentração é importantíssima nesse momento. Por favor. A igreja cresce com ensinamento. Quando ela assimila, entende. Se eu falar grego aqui ou em língua e bater na trave e gritar gol, isso não te edifica. O que edifica é a ciência.
o conhecimento, quando você assimila, mastiga, digere, compreende a palavra, é isso que salva, liberta e transforma. Presta atenção. Na década de 90... Show, que compreende a palavra que é Yahushua, porque ele é a palavra. E é isso que liberta e transforma, por quê? Porque a palavra que é Yahushua, ele próprio nos liberta e nos transforma. 90, ocorreu uma conferência, se eu não me engano, na Inglaterra, de psicanálise e psicologia. Essa conferência durou dias e dias, e eles chegaram numa conclusão, preste atenção, que se tirar os limites do homem, que se tirar do homem a lei, que se tirar da humanidade as regras, o homem se torna um animal, o homem se torna um ser insaciável. Se tirarem as leis, as regras, se tirar do homem os limites, ele se torna insaciável e ele se autodestrói. Entendeu? Se tirar leis contra a droga, por exemplo, contra o pudor, todo tipo de lei, deixar o homem à solta para fazer o que ele quer, ele sempre vai querer ir mais longe, sempre vai querer vencer seus limites, se tornando insaciável até a autodestruição. Vai ver, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano durou 5 séculos. Sabe o que destruiu o Império Romano, um dos impérios mais poderosos? A imoralidade. A maioria dos imperadores eram homossexuais e depravados sexualmente. Foi um governo libertino, sem regras, sem lei. A devassidão, a cultura greco-romana permeou o Império Romano. O que aconteceu? Roma caiu pela imoralidade, foi destruída. Na época da União Soviética, os bolcheviques, você sabe que o viés da União Soviética é o ateísmo, é ateu. Teve uma época que eles proibiram o casamento, dizendo que casamento é coisa cristã. Na nossa Constituição não existe casamento. Sabe o que começou a acontecer? Os homens se relacionavam com as mulheres, engravidavam, não tinham o compromisso do matrimônio, foi tendo mulheres e mais mulheres grávidas, mães sem pai, sem família, foi destruindo a família. Quase que a nação veio abaixo. Tiveram que restituir o casamento novamente, porque senão toda a União Soviética iria se arruinar. Você está vendo na Holanda liberação das drogas, da prostituição. Você está vendo no Uruguai liberação da maconha. Olha o que aconteceu. Esses países estão se perdendo, se destruindo. Está vendo índices de suicídio, estupro, depravação, homicídio, assassinato, depressão. Sabe por quê? Porque estão tirando a lei do homem, regras, e ele quer mais. Ele quer mais. Por que você acha que tem overdose? Porque ele tenta uma dose, outra dose, ele não satisfaz com a cocaína, com a maconha, com o crack, e tenta uma porção, 2, 3, 4 e tem uma over, uma super, uma dose acima do normal, e ele morre. Tem uma convulsão, parada cardíaca, uma parada respiratória, porque não tem regra. É assim. Então, para que servem as leis? Quando beber, não dirige. Não é proibido beber por maior de 18 anos. É proibido dirigir em alta velocidade numa via pública. O que essa lei está fazendo? É proibido isso, é proibido aquilo. As leis tiram a minha liberdade. Eu quero ser livre. Eu quero pegar o meu carro e dar 180, 220. Eu quero dirigir sem cinto. Eu quero beber uma latinha, uma garrafa, uma caixa de cerveja e dirigir. Eu quero me casar, eu com 35 anos, me casar com uma menina de 12.
Eu quero fazer sexo com crianças. Eu quero, mas não pode, é proibido. Está tirando a sua liberdade? Para que a lei foi posta? Para proteger o homem. Ele está dando assim, enrolando esse tempo todo, né? Falando da lei, falando das coisas aqui né? Da lei aqui que sempre tem, né? Essas leis, justamente para poder, tipo assim, ele está se enfeitando a mensagem para poder chegar a mensagem sobre a suposta lei de Deus que ele vai falar, certo? Então veja bem, ele está começando a falar sobre a lei dos homens, ou seja, né, essa lei que a política colocou, que a república colocou, aquela coisa toda, justamente para poder entrar na mensagem. Mas vamos ver o que ele... Até agora ele não falou nada do Espírito aqui, vamos ver. Quando a lei diz para dirigir com cinto, ela não está tirando a tua liberdade. É que num eventual acidente, o cinto vai impedir você de ser arremessado para fora do carro e bater com a sua cabeça no para-brisa e quebrar o pescoço e ter uma morte instantânea. A placa de limite de velocidade está dizendo 60 por hora, porque se houver um atropelamento ou uma colisão numa velocidade de 60, o risco da fatalidade é menor. Está dizendo para não dirigir bêbado, porque o reflexo de uma pessoa que está sob o efeito de álcool diminui mais de 50%, e ele não tem condição de guiar um automóvel, colocando a vida em risco, a vida de pedestres e dele mesmo. É isso que a lei faz. Você está me entendendo? Olhe para mim, principalmente os jovens. Onde o senhor quer chegar, pastor? Na lei de Deus. A lei de Deus tem não. A lei de Deus tem não pode. A lei de Deus tem limites. A porta que o crente anda é estreita. O caminho... Olha só, primeiro ele fala na lei de Deus. Ele pegou a Bíblia para falar a lei de Deus. A porta que o crente anda é estreita. Só que a porta que o crente anda, que é estreita que ele está falando, é o templo físico. Porque para eles o templo físico é a porta estreita. E sendo que na Escritura, a porta estreita é Yahushua. É fora dos templos. Por quê? Porque o templo físico não é a porta estreita. O templo físico é a porta larga, que leva à perdição. Então vocês vejam a diferença. O caminho que o crente anda é estreita. Leis, mandamentos, estatutos, preceitos que dizem para você: você não pode se vestir do jeito que você quer, você não pode frequentar qualquer lugar, você não pode se relacionar com qualquer pessoa, você não pode usar a boca para pronunciar qualquer palavra, você não pode ter qualquer tipo de atitudes. A Bíblia tem leis para a igreja, mandamentos para serem obedecidos, e eles não são para tirar a sua liberdade. Quando vem um pregador e quer ensinar doutrina e quer ensinar santidade à igreja, ninguém quer saber. Todo mundo quer... Pois é, amado, o negócio que a doutrina para vocês são dogmas de religião. E a doutrina de Yahushua é baseada no amor. Né? O mandamento dele, o que ele disse o mandamento dele é o quê? É amar a Yahushua de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Tá certo? Então, está baseado nisso. Mas aí, você diz, você não pode ir em qualquer lugar, você não pode fazer isso. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Aonde? Ou seja, você não pode ir em qualquer lugar, então a pessoa tem que sempre estar na igreja, a pessoa não pode ir. É lógico que na Bíblia não está dizendo isso. Você não pode isso, você não pode usar calça, você não pode usar isso, Não, mas a partir do momento que a gente vai andando no Espírito, o próprio Espírito vai nos moldando e vai nos mostrando o que é certo ou não. Tipo, se eu vou colocar uma roupa que chama a atenção de um homem na rua, o Espírito vai me mostrar. Por quê? Porque a Escritura diz que nós devemos vestir com modéstia.
né? Nós devemos vestir com decência. Então, eu não vou andar com uma mini saia, entendeu? E um topzinho. Por quê? Porque eu já não me sinto bem. Mas não é porque a Bíblia diz, não usa uma mini saia, não usa um topzinho. É porque o próprio Espírito que habita em nós, ele mostra o que é certo e o que é errado. E nós, quando andamos no Espírito, a gente sabe que nós temos que vestir de maneira decente, como está escrito na Escritura. Ele fala de maneira decente, mas não vai falar assim, não usa brinco, não usa batom, não usa calça comprida, como algumas igrejas eles proíbem. E sendo que na Escritura não diz isso. Entende? A Escritura diz que nós não devemos vestir, vestir assim como, vamos supor, a mulher vestir como homem ou o homem vestir como mulher. Entende? É tipo assim, só que, né, na época de Arruxa, os homens usavam vestidos. Só que o vestido de homem era diferente do vestido de mulher, mas eles não usavam calça. Pode reparar, a gente vê nos vídeos aí de Jesus, né? E a gente vê claramente que eles usavam vestidos, né? Então, vocês reparem bem isso, mas a Escritura, ela fala, ela nos orienta, mas ela não fala assim, tipo, olha, mulheres, vocês não podem usar calça comprida, vocês não podem usar brinco, vocês não podem usar batom, não é isso que diz. A Escritura diz assim, que não seja o adorno da mulher que chame a atenção, a aparência dela, que não seja o adorno, ou seja, que não seja um enfeite exterior, mas que seja o espírito interior que se chame a atenção. É isso que o apóstolo está falando, não é que não devo usar, mas que isso não seja o que mostra o lado físico exterior que mostre, mas que ela possa ser vista pelo interior, pelo espírito. Entende? Que as pessoas possam ver e arruxa em nós, e não na nossa maneira de andar, assim, de andar de uma maneira assim, tipo, a pessoa vê o exterior, né? A pessoa andar com uma maquiagem extravagante e tal, e a pessoa reparar aquilo ali, não é isso. Mas a pessoa vê algo diferente, que nós somos diferentes, porque nós andamos no espírito, mas no interior e não no físico, entende? Só que aqui ele vai passar a mensagem como dogmas de religião, de que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque ele já começou falando, né, da República, de que as leis, que não pode andar 220, não pode isso, não pode aquilo. Então, para ele é cheio de regras, não pode isso, não pode aquilo. Vocês vejam que isso é uma escravidão, cargos da religião, julgo, fardos da religião. E sendo que Arruxa, o fardo dele é leve. E quando a gente sabe que alguma coisa não agrada ao espírito, não é uma coisa assim, tipo, que ele vai falar, não pode fazer, não pode. Não, ele vai nos tocar de uma tal forma que a gente mesmo não vai querer fazer. É algo natural, não é algo imposto, de que não pode. E aqui não, na religião tudo é imposto. Você não pode fazer, você não pode isso, você não pode aquilo. E no espírito não. É uma coisa natural. A gente não faz, não é porque não pode fazer, é porque o Espírito, ele nos convence, a gente vê, a gente se sente mal, a gente não sente mais vontade de fazer. Entende? É diferente. Eu era a mesma coisa, eu era fascinada no programa do Chaves. Eu via todo dia eu via o programa do Chaves, eu gostava. Hoje, eu não vejo mais. Por quê? Porque eu vejo que não há necessidade disso, eu não sinto mais vontade de ver. Mas não é uma coisa que o pai falou assim, você não pode ver. Isso, não, foi uma coisa natural. Né? O Espírito vai libertando a gente. Hoje, se eu ver Chaves, eu vou ver com outros olhos, eu vou ver para pesquisar, entende? Para ver a mensagem oculta. Mas eu não vou ver mais como entretenimento, como eu via antes. Eu não perdia um episódio do Chaves. Eu até repetia o que o Kiko ia falar, o que o Chaves ia falar, eu repetia. Por quê? Porque eu era viciada no Chaves. Então é isso, o Espírito ele vai nos moldando, e que a gente vai sentindo, não vai mais sentindo desejos, sabe, daquilo. A gente vai ver que aquilo é uma coisa supérflua. Entende? Então é diferente, mas aqui na religião não. É coisa de você não pode isso, você não pode aquilo. É uma coisa assim de escravidão. Vamos continuar. Tirar o pé do chão. Todo mundo quer festa. Aí vem alguém ensinar a lei. Esse cara é chato, retrógrado. Não. Qual é o propósito dos mandamentos? Colocar limite na igreja para que ela não se autodestrua. Proteger o povo de Deus
do mundo, de Satanás e do pecado. Amado, o propósito de Yahushua para a igreja é nos ensinar a amar a Yahweh e a amar a nós, para que nós possamos amar ao próximo como a nós mesmos, tá certo? Então é isso, mas aqui você já está falando outra coisa de amar o mundo, mas o que é amar o mundo para você, amado? O que é amar o mundo? Né? Então é uma coisa assim que o mundo, na verdade, quando a Escritura fala do mundo, o mundo que a Escritura fala a maioria das vezes está falando do físico, da visão física, da visão carnal, tá certo? E os que estão fora do mundo, que não pertencem a este mundo, que está no mundo físico, está no mundo nesse corpo temporal, mas não pertence a este mundo, não está no mundo, o que não está na visão espiritual. A visão espiritual não está no mundo, por quê? Porque está no espírito, que não é deste mundo. Então é isso que diz a Escritura. Mas o que é, segundo você, Paulo Júnior, o que é estar no mundo? Lei, esse cara é chato, retrógrado. Não. Qual é o propósito dos mandamentos? Colocar limite na igreja para que ela não se autodestrua, proteger o povo de Deus do mundo, de Satanás e do pecado. É isso que a lei de Deus vem fazer. Você está entendendo? Amado, mas o maior pecado que a pessoa faz é estar no engano da religião. Porque a religiosidade também é pecado. Por quê? Porque a religiosidade, ela é idólatra, ela traz a idolatria, e a pessoa é idólatra nesse lugar. E o Altíssimo diz que nós não devemos ser idólatras, nós não devemos adorar a imagem e adorar nada. Mas só que as pessoas aí no sistema evangélico não adoram imagens, mas adora pastor, adora o templo, adora a Bíblia, que é o Santo Livro, que não é a palavra é Yahushua. Mas aí para vocês a palavra é a Bíblia, que é o Santo Livro. Adora essas coisas, então isso também é pecado. Mas isso você não vai falar, porque você não tem as coisas da religião como pecado. Quando ele diz coloque o cinto, não é para que você fique sem liberdade no automóvel, é para proteger você da morte. Quando Jesus diz, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Não é porque ele quer ver você sem um olho, caolho. É porque ele diz, é melhor entrar sem um olho nos céus do que ir com o corpo todo para o inferno. É isso que ele está dizendo. Ele deixa esse olho pecar então. Você quer liberdade? Deixa ele pecar. Vai entrar com ele no inferno. Quando Jesus disse, em verdade vos digo. Sim, amado, mas só que quando ele fala do olho, ele não está falando do olho físico, ele está falando do espírito, ele está pegando um exemplo físico, como ele sempre fazia, né, que ele estava nesse corpo temporal. Então o espírito, ele estava cheio do espírito, como ele vive cheio do espírito, porque ele está vivo e ele está cheio do espírito do Pai, porque ele não é o Pai, ele não é Deus, ele tem o espírito do Pai. Né? Então, como ele estava cheio do Espírito e as pessoas não tinham Espírito naquela época, porque ele ainda não tinha sido sacrificado por nós, para o Espírito vir habitar em nós, hoje, ele pegava o exemplo físico para poder as pessoas entenderem o Espírito. Então, quando ele disse que se teu olho te faz tropeçar, arranca fora, mas isso aí ele está falando para a pessoa entender no Espírito, não é para a pessoa pegar o olho e jogar fora. Entende? E arrancar fora, ficar sem o olho físico. Mas ele está falando no entendimento, no espírito. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quando olhardes para uma irmãzinha sensual que veio indevidamente vestida no comepe e desejar ela em teu coração, já adulterou com ela. Veja, Yahushua não falou no Comep não, ele está falando no Comep porque é aqui da igreja, ele vai e acrescenta as coisas que estão na Bíblia, que a Yahushua disse, aquele que olhar de uma maneira impura para uma mulher já adulterou,
Foi isso que ele falou. Só que aqui ele já disse, aquele que olhar de uma maneira impura para uma mulher que veio de uma maneira indecente no comércio, ele já acrescentou. Veja, mesmo não estando escrito, ele acrescentou. Então vocês vejam bem como é que eles fazem. Tá certo? E outra coisa, amado, quando ele fala isso, pode ser sim, né, adulterar também fisicamente, sim, claro, porque existe adultério também físico, né, da pessoa ser casada e trair a esposa ou a esposa trair o marido com outra pessoa, tá? Mas ele também está falando o adultério, porque o maior adultério que tem é o espiritual. E as igrejas adulteram e ensinam as pessoas a adulterar. Por quê? Porque as pessoas cometem adultério no entendimento, no espírito. Porque as pessoas, ao invés de estar adorando ao verdadeiro Deus, tendo intimidade com o verdadeiro Deus, estão aqui, ó, no engano da religião. Então isso aqui também é um adultério espiritual. Tá certo? Então vocês vejam bem, ele está falando de adultério aqui. Mas, na verdade, aqui também está aqui. Todos aqui que estão aqui, ó, estão adulterando no entendimento, no espírito. Por quê? Porque estão adorando ao falso Deus, como se fosse verdadeiro. E quem é que ensina a adorar esse falso Deus? Aqui, ó, líder religioso. Entende? E que ensina tudo que está contrário à Escritura. Vamos continuar. Jesus está dizendo para não olhar. Não é porque ele não ama você, é porque é pecado. É porque ele quer pôr limites em você. É isso. Romanos 12 diz o quê? Vamos ver se a igreja sabe. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Presta atenção o que Entende? O culto racional. O que é o culto racional? É o culto no entendimento, que você sabe o que você está fazendo. Não é um culto físico que a pessoa às vezes está falando numa língua que não entende, a pessoa vai e começa a chorar e a gritar e a andar como... Teve um vídeo que eu vi outro dia, gente, de uma igreja nos Estados Unidos, que eles estavam latindo. A mulher latindo, veja bem, olha só, a Escritura fala, vamos ler aqui Romanos, como ele está falando, Romanos 12, 1, tá? Ele está falando sobre isso. 12. Veja. Portanto, irmão, rogo-lhes pelas compaixões de Arro, que se ofereçam em sacrifício vivo, separado e agradável a Iarro. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto racional, ou seja, sacrifício vivo, separado e agradável a Iarro. O que é o culto? É você estar andando de acordo com o que Iarro quer que você ande. É você estar andando no entendimento do Espírito. Esse é o culto racional e é direto, porque nós somos o templo. Então, se nós somos o templo, nós somos um culto racional. Nós estamos praticando um culto racional no entendimento. Somente o Pai recebe esse culto. Somente o Pai vê esse culto, que é no racional, certo? E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Iarro. Ou seja, não se amoldem ao padrão deste mundo. Entende? Mas isso ele está falando, só que o Paulo Júnior não vai levar a mensagem, a pessoa falar assim, para a pessoa estar dentro da igreja e não se conformar com o mundo, não, entendeu? Que a pessoa tem que estar dentro da igreja e não estar no mundo, porque na cabeça dele o mundo, aqueles que estão no mundo não são salvos, não estão em Deus, porque não estão na igreja. Só que o mundo aqui que o Paulo está falando é o quê? É o sistema, é esse sistema aqui físico. Tá? Por quê? Porque o templo físico é o mundo. Tá certo? Por quê? Porque as pessoas precisam de ver tudo físico, tudo carnal, ver a visão carnal no lugar do espiritual. Entende? Então, esse aqui é o mundo. Então, não se amolde ao padrão deste mundo. Ou seja, não se amolde de vocês irem numa religiosidade, porque a religiosidade também faz parte do mundo, desse sistema.
sistema mundano, tá? Tanto é verdade que a gente já viu em outros vídeos que a maçonaria que fundou as religiões e as igrejas são todas maçônicas. Vocês podem ver os templos, a arquitetura do templo, os símbolos. Vocês vejam bem que até o Paulo Júnior tem a cruz celta, que é essa cruz com um círculo no meio. Por quê? É o mundo. Só que ele vai falar que o mundo é quem está fora da igreja, que está no mundo. Ou quem vai na igreja, mas que está com práticas do mundo, ou seja, que está pensando em novelas, que é do mundo, que tá indo a bares, que é no mundo, que está, entendeu? É isso que ele vai falar. Só que o mundo aqui na escritura que ele está falando é a visão carnal, é a visão física. Veja, não se amolde ao padrão deste mundo, ou seja, não se amolde às coisas físicas, à religiosidade, mas transforme-se pela renovação da sua mente, transforme-se pela renovação da sua mente como? No espírito, no entendimento, você vê no espírito, não vê mais o carnal, não seguir mais a carne, a visão carnal, a visão física, mas é você agora andar no espírito, seguir no entendimento do espírito. É isso que ele está falando. Agora vocês vejam bem, amados. Deixa eu colocar aqui uma coisa que eu falei agora, que eu senti de colocar. Deixa eu ver aqui, ó. Manifestação do Espírito, ó. Do Espírito. Espírito. Oh, meu pai, peraí. Espírito. Na igreja. Ruivando como cachorro. Vou botar assim. Como cachorro. Aqui, ó. Como cachorro. Vamos ver aqui. Quer ver só, gente? É chocante isso. Ó. Vamos ver. Ah, esse aqui mesmo. Vamos ver. Acho que é esse aqui mesmo, amados. Deixa eu até dar meu dislike. Veja se isso é mover do espírito, amado. Não, mas não é esse não. Aqui eles estão cantando Jesus, Cordeiro de Deus, né? Vamos ver aqui. Ô, meu pai, cadê? Olha isso aqui da Ana Paula Valadão, gente. Isso aqui também é outra coisa que é chocante. Bendita cruz da minha vida! Olha isso, bendita cruz da minha vida, olha isso. Bendita cruz da minha vida! Porque o leão! Agora reparem como ela transforma a face dela. Reparem bem, veja se isso é o espírito, se isso é um culto racional, amados. Veja bem. O leão! O leão é sentado sobre o trono. É o cordeiro. É o cordeiro! Como morto! Que não abriu a boca! Oh, diante dos seus tosquiadores! Diante dos seus tosquiadores! Aí começa a falar essa língua que a pessoa não entende. Veja se isso é o espírito, amado. É o espírito de Deus isso aí? Deixa eu ver aqui.
Vamos ver outro aqui. Eu tô querendo ver aqui, ó. Eu tô querendo ver um aqui que o... Gente, era uma coisa assim deixa eu botar aqui, Estados Unidos, que era nos Estados Unidos. Era uma mulher que ela ficava... Estados Unidos. Ela ficava ruivando. Au! Assim, gente, eu achei um absurdo. Vamos ver. Ô, meu pai, onde é que tá? Não. Não sei mais onde tá, amados. Não sei mais onde tá. É uma pena. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó, tá vendo? São coisas assim que... muito estranhos. Ó. Ai. Aqui, ó, reteté, aqui, ó. Veja isso. Olha isso. O que é reteté ou cair no espírito? Diferente do que muita gente pensa, o reteté não surge do pentecostalismo. Foi um movimento que surgiu paralelo ao movimento pentecostal. Há registros históricos, segundo consta na revista Defesa da Fé, que em 1923, Gunnar Wingren, um dos maiores fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, foi informado de que certo movimento pentecostal começava a alastrar-se por Santa Catarina, sem perda... Olha aqui, pirâmide, coisa da maçonaria mesmo. A Assembleia de Deus é totalmente... Aliás, todas as igrejas, amadas, são da maçonaria, todas. Então vocês vejam bem de onde veio isso. E que o mesmo movimento que faz nas igrejas, vocês vejam que é um movimento que não tem nada a ver com o espírito. As pessoas ficam fora de si, as pessoas ficam possuídas ali de um espírito que não é o espírito da verdade. Veja, as pessoas ficam possuídas ali e de repente a carne dela aflora depois, quando elas saem, né, dos templos, a carne aflora. Então vocês vejam que é uma coisa que não tem nada a ver com o espírito. Então as pessoas aqui estão no mundo. De tempo, Wingren deixou Belém do Pará, berço do pentecostalismo brasileiro, e embarcou para o sul. No endereço indicado, veio ele a constatar: não se trata de Pentecostes, mas feitiçaria e baixo espiritismo. O movimento do reteté não é de origem brasileira, mas estrangeira, que na verdade esse nome só é conhecido aqui no Brasil. O seu nome real é Unção de Toronto, por pertencer à prática esotérica da Igreja Comunhão da Videira do aeroporto de Toronto, no Canadá. Uma das igrejas que mais deram notoriedade ao movimento reteté a partir de 1994. Na mesma revista que citei acima, diz: ao contrário das demais igrejas pentecostais. Aqui, tá vendo? É essa aqui que eu tô falando, mas tinha uma no púlpito, gente, no púlpito, isso nos Estados Unidos. A mulher, ela fazia assim mesmo, au! E tinha um irmão que ele pegou uma outra pessoa que pegou assim uma gravata, colocou no pescoço de um outro. E o rapaz ia andando como cachorro e o outro irmão ia andando como se a gravata fosse coleira, gente. Eu não sei mais onde tá esse vídeo. Não sei se tiraram porque eu procurei aqui e não achei, né? Mas eu fiquei assim, gente, o que é isso? Vocês vejam bem que é uma coisa que as pessoas... Vejam se o Espírito do Pai faz uma coisa dessa, gente. Vocês vejam bem que isso aqui é um lugar de trevas. Olhem bem, reparem bem. Buscam preservar a ortodoxia doutrinária, a Igreja do Aeroporto granjeou surpreendentemente notoriedade em virtude das manifestações que ocorriam em seus cultos. Dizendo-se cheios do Espírito, os frequentadores dessa igreja começaram a manifestar-se de maneira estranha e até exótica. Em dado momento, todos punham-se a rir de maneira incontrolável. Alguns chegavam a rolar pelo chão. Justificando essa bizarra, alegravam-se tratar... É isso que eu tô falando aqui, tá vendo, ó? Eu falei gravata, mas não é. Veja bem, isso aqui é uma coleira, como se fosse uma coleira, o homem andando como cachorro. Vocês vejam, amados, a que ponto chegou esse sistema podre evangélico, da pessoa andar assim,
como se fosse um cachorro. A que ponto chegou? E as pessoas, como é que as pessoas conseguem estar nesse meio, no engano? Olha, a cegueira é tão grande que a pessoa não consegue entender. Veja se isso aqui é um culto racional, que o apóstolo Shaul falou, agora que a gente acabou de ler, em Romanos 12, 1 e 2. Veja se isso aqui é um culto racional, amados. Tratasse de gargalhada santa. Outros iam mais longe. Não se limitavam ao estrepitoso dos risos. Saíam urrando como se fossem leões, como carneiros, ou gritando, como guerreiros. E ainda outro... Aqui, ó, só que ele não botou assim com áudio, mas foi essa mulher aqui mesmo. Ela tava rivando, amados, assim, au! Au! Gente, o que é isso? Sabe, uma coisa que as pessoas... Hoje olhando isso, eu fico... Como é que pode as pessoas estar presas nesse meio, nesse engano? Vocês vejam que é a operação do erro mesmo, que foi Deus que derramou a operação do erro, mas qual Deus que derramou a operação do erro, amado? Foi Terrum que habita nesses lugares, porque Yahweh, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é verdade. Ele não vai mandar uma coisa que é contrária à natureza dele. O nosso culto é racional e nós entendemos o que a gente faz. Entende? É no entendimento. E o Pai, ele fala conosco no entendimento e na nossa língua. Tá certo? Para que nós possamos entender o que ele está falando. Tá? Então, vocês vejam bem que o espírito do erro, quem manda, que está escrito na Bíblia que Deus envia o espírito do erro, eles botaram Deus maiúsculo, mas esse Deus é Terrum. Porque Yahweh não vai mandar uma coisa que é contrária à natureza dele. Entende? Yahweh é verdade. Ele não pode mandar mentira. Entende isso, amados? Porque quem habita aqui é Terrum. E esse falso espírito que está aqui, vocês vejam bem. Outros caíam no espírito. A teologia do continuismo é a grande fonte que alimenta o modismo dessa natureza e continuarão surgindo outros. O que é a teologia do continuismo? É a crença de que a revelação divina continua, mesmo com o encerramento do cânon das Escrituras. Os seguidores dessa teologia acreditam que Deus fala fora das Escrituras, por ser Deus maior que as Escrituras e por Deus continuar agindo na história. Assim, a Bíblia... Vocês vejam que essa igreja que ele mostrou agora é a do Agenodu, que é plenitude do poder de Deus, acho que é o nome da igreja. Vocês vejam que até a boneca eles colocam, eles precisam de tudo físico para colocar no espiritual. Então vocês vejam qual o espírito que habita aí nesses lugares, que espíritos habitam aí, sabe? Porque o espírito do Pai é um só espírito, que está escrito na Escritura, um só lavar no entendimento, um só Deus verdadeiro, um só Senhor, um só corpo, que é o corpo no entendimento, que é o corpo de Yahushua. Então vocês vejam bem, aqui são vários espíritos aqui, que está operando. Vocês vejam bem. É o espírito, é a unção da alegria. Isso é o que? Um espírito da alegria a unção do cair no poder de Deus, ou seja, é o espírito do cair, é outro espírito. E são vários espíritos, sabe? E que atua nessas formas aí, e atua na alma, porque isso aí é coisa da alma. Vocês vejam bem que as pessoas ficam de uma forma que as pessoas não estão em si, as pessoas estão possuídas por esse espírito na alma. Vocês vejam bem. Na emoção da pessoa. Então é uma coisa assim que não tem lógica no espírito da verdade. Não tem lógica isso. Não passa de uma fonte de ter mais coisas que Deus tem para revelar. Daí o grande amontoado de apóstolos, patriarcas, papas, profetas, tendo novas revelações de forma de dogmas, unção profética, atos proféticos, unção de Toronto, remas, idas ao inferno, idas ao céu, aparições de Maria, segredos de Fátima ou outro evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, tudo isso é uma heresia segundo as Santas Escrituras. Preste atenção nesse culto que foi realizado em 1994, sem a influência do reteté ou cair no espírito.
tá, amados? Cair no espírito. Olha. O que os cultos se tornou nos dias atuais? Veja isso, amados. Isso aqui, ó, faz tudo numa macumbaria, no candomblé. É o mesmo movimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça, irmãos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber o vídeo do canal toda semana. E lembre-se, deixe... Vamos ver aqui. Olha isso, vamos ver aqui, peraí, vamos botar nesse aqui. Mas levá-lo a uma reflexão séria sobre esse tema. Algo de muito sério está acontecendo e, como amantes da verdade, é nossa obrigação estarmos atentos a tudo que possa ser um engano. Veja, ali é no que candomblé. estamos vendo é o pastor Luiz Alcione. Veja se não é o mesmo girar do candomblé, amados. E eu só vim tomar conta o braço disso. esquerdo da moça de azul ao fundo. Amados, eu só vim tomar conhecimento disso quando eu saí do sistema evangélico, porque eu tinha medo de ver as coisas da macumba. Eu tinha medo. Por que eles botam medo nas pessoas de ver essas coisas? Falam que isso é coisa do diabo. Por quê? Porque, na verdade, esse movimento que está na igreja evangélica é o mesmo que está no candomblé. Vocês vejam bem. Este menino que supostamente está sendo usado pelo Espírito Santo, observe também a posição do seu braço esquerdo em suas costas. E vocês vejam, ele canta santo. Esse santo quer dizer Satanás. Santo é uma palavra abreviada de Satanás. Quando fala santificado, está falando satanizado. Entende? Satanizado. Então vocês vejam bem. É por isso que eu leio na escritura, quando tá a palavra santo, eu leio separado. Entende? Porque eles estão realmente adorando a Terrum. Vocês vejam bem. Fique atento no braço esquerdo da moça de rosa. Ela faz parte do conjunto musical da igreja. Compare com as imagens a seguir. Observe o braço esquerdo sobre as costas.
senhor de terno cinza fazendo círculos com seu dedo no ar. Essa mulher aqui também, ó, é o símbolo de Bafomé, tá? É assim na terra como no céu, entendeu? Uma coisa assim, tipo, eu esqueci como é que é um símbolo de Bafomé, veja bem. Mesma coisa aqui, ó, em cima e embaixo, ó. Eu esqueci, gente, acho que é isso mesmo, como em cima, como embaixo, uma coisa assim, eu esqueci. É above, so below, acho que é assim como é em cima, é assim embaixo, uma coisa assim, entendeu? Vocês vejam bem. Compare as imagens novamente. Seria tudo isso apenas uma coincidência? Não é uma coincidência, amados, porque o mesmo espírito que está na Umbanda, no Candomblé, é o mesmo espírito que está na igreja evangélica. Você pode não acreditar, mas o que estamos vendo é um culto em uma igreja evangélica pentecostal. Então vocês vejam bem, amados. Eu não vou nem colocar isso para vocês, sabe? Porque é muito pesado, muito forte, né? Muito pesado isso, né? Mas veja que são lugares de trevas, amados. Vocês vejam que a igreja evangélica ela está no mundo. Por quê? Porque na verdade é físico. E por isso esse espírito também, ele atua no emocional. Entende? Ele não atua no entendimento, no espírito, porque o único que atua no entendimento, porque o único que sonda a mente e coração é Yahusha, é Yahweh. Ele sonda a mente e coração. Tá certo? Yahweh e Yahusha, ele não sonda mentes e corações, ele sonda mente e coração, ou seja, é individual de cada um. Então, quando a pessoa vai para Yahusha, Yahusha leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito. Mas aqui, esse Espírito do engano, ele não pode, ele não sonda mente e coração. Então o que ele faz? Ele se manifesta na alma, na emoção. E aí as pessoas fazem essas coisas extravagantes, essas coisas que a pessoa até sai de si própria. Vocês podem ver que as pessoas aí não estão no racional, as pessoas ali estão totalmente desorientadas, sabe? Não é uma coisa assim natural da pessoa. Vocês podem ver, estão realmente sendo possuídas pelo espírito do mal, como se fosse espírito de Yahweh, mas não é. Porque o espírito de Yahweh só habita naquele que crê que é o templo e sai do espírito, do engano da religião, amados. Entende? Então, é uma coisa assim que o espírito que habita aqui é o espírito da mentira.
sabe? Então vocês vejam que é tudo interligado, tanto que no vídeo anterior que a gente viu, né, do rapaz, que ele falou de Jesus, né, na Umbanda, que Jesus na Umbanda é Oxalá. Vocês vejam que tá tudo interligado, por quê? Porque tanto a religião evangélica, quanto a religião católica, quanto a religião do candomblé, da Umbanda, é tudo a mesma coisa. Vocês podem ver que é tudo a mesma coisa. Não entende? A única diferença é que eles falam de um jeito diferente, assim, de uma forma diferente, mas para enganar as pessoas, mas é tudo a mesma coisa. Porque Iarro, ele está fora dos templos e ele também está fora da religião. A diferença é essa. Então vamos aqui continuar. Paulo está ensinando para mim e para você, para os crentes. Presta atenção. Não vos conformeis a esse mundo. Esse vos conformeis não está dizendo de conformidade, de olhar algo na TV do mundo. Me conformei. Não nos amoldeis, é que Paulo está dizendo. Não se conforme, não se amolde, em hipótese alguma, seja como o mundo é. Rogo-vos, ele está dizendo ali uma palavra de rogo, conjuro, imploro, suplico, choro, me quebranto, me consterno, pedindo à igreja, não se conformem com o mundo, não sejam iguais aos ímpios, não copiem o seu modo de viver. Palavra do Senhor. Sim, amado. Mas aí quando ele fala, esse Paulo Júnior tá falando aí do ímpio, na cabeça dele o ímpio é aquele que não vai para a igreja, é ímpio, tá certo? Só que quando o apóstolo Shaul, eu vou parar por aqui, amados, para não ficar muito grande o vídeo, né? Então vamos lá. Quando o apóstolo Shaul, ele fala para não se conformar, não se moldar ao mundo é o quê? A visão carnal. Tá certo? Por quê? Porque nós estamos nesse mundo, nosso corpo é físico, está neste mundo, mas o nosso entendimento, ele não é deste mundo, o nosso entendimento é no espírito, tá certo? Não é no mundo. Então a gente não tem que olhar com a visão carnal, a gente tem que olhar agora, como nós andamos no espírito, o nosso olhar agora no espírito, no entendimento. É isso que o apóstolo está falando aqui. Tá certo? Então, amados, eu coloquei esses vídeos, eu senti de colocar, tá? Para as pessoas verem, amados, porque eu sei que tem muitos evangélicos que nunca viram um culto da Umbanda, né? Uma reunião da Umbanda, não sei nem como é que eles falam, se é culto, se é reunião, não sei como eles falam, né? Mas eu também não via. Eu comecei a ver depois que eu saí do sistema. Então, vocês vejam, vocês evangélicos, que é tudo a mesma coisa, amados. E Yahushua, ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim. Não é ide a um templo físico, ide a uma religião, não. Mas é ir a Yahushua. Ele disse, eu sou a porta estreita. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, isso está escrito em João 10. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, salvar-se-á, e sairá e achará alimentos, que na Bíblia está pastagem, mas é alimentos. Então vocês vejam, pessoa que entra pela porta que é Yahushua, ela entra, ela se salva, ela sai da onde? Da porta do engano da religião, da porta larga, que é a porta que leva à perdição. E ela encontrará alimentos. Tá certo? Então, é para ir a Yahushua, a ordem é bem clara dele, vinde a mim. Então, ouça a voz de Yahushua, ele dizendo, vinde a mim e obedeça a ele. E sejam livres do engano da religião. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Que o Espírito da verdade venha mostrar a verdade a vocês, amados. Porque somente o Espírito nos convence. E sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.